Fala pessoal, tudo jóia? Sejam bem-vindos ao portal do Especial Jus, sou o professor Frederico Amado e essa é a aula inaugural do nosso módulo 2023 de Direito Previdenciário para concursos públicos no regime geral de previdência social, tá? Esse módulo ele roda aqui tanto numa isolada que nós temos no Especial Jus do regime geral, quanto no curso completo de Direito Previdenciário para concurso, ao lado do módulo do regime próprio, Previdência Complementar e benefícios assistenciais geridos pelo INSS e também em instituições parceiras. Bom, direito previdenciário para concursos muitas vezes se resume a regime geral de previdência social. Muitos concursos nem caem regime próprio e regime de previdência complementar. O nosso foco aqui é em pelo menos 30 horas aula. Detalhe, viu? Bota a carga horária de 30 horas aula, quer dizer que a carga horária é mínima. Normalmente eu passo 2, 5 horas aula, porque a cada ano vem o acréscimo de muita jurisprudência. Nessa edição 2023 já temos aí decisões de 2022 e também dos primeiros meses desse ano de 2023. Como sempre, vai crescendo a carga horária a cada ano. A nossa etapa aqui é o seguinte: estudo da Seguridade Social na Constituição, hoje já vamos iniciar sobre isso. Depois nós vamos fazer a introdução do regime geral, falar de segurados, depois trazer a parte tributária, salário de contribuição, contribuições previdenciárias e temas finais. Depois nós vamos para regras gerais do plano de benefícios, como dependentes, período de carência, período de graça, tempo de contribuição, contagem recíproca. E depois nós vamos adentrar na parte maior, aquela mais pesada em prova, que são os benefícios e serviços previdenciários em espécie. E fechar com temas finais no âmbito do regime geral de previdência social. Conforme vocês sabem, eu gravo por temas. A aula pode ter 15 minutos, pode ter 30. Não tem um passado de 30, para não enchê-los demais o tempo. Às vezes a pessoa quer fazer na hora do almoço uma aulazinha mais curta. Então aqui, vamos estimar aí pelo menos em torno de 90 aulas. Eu vou montando ao longo do respectivo curso. E a gente vai abordar, em termos de jurisprudência, não apenas o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, súmulas e representativos de controvérsia da TNU, Turma Nacional de Uniformização, também são abordados porque caem nas provas jurídicas mais densas, SEBRASP ou mesmo algumas provas de magistratura federal elaboradas pelos próprios tribunais, como aconteceu em 2022, eu fiz cursos específicos de preparação para as fases avançadas da magistratura federal aqui pelo Especial Jus, por contratação de grupos de alunos no TRF3 e no TRF da 4ª Região. Aí na primeira fase já tinha lá cobrança de representativos de controvérsia da TNU. Então o nosso curso aqui para regime geral, vocês estarão amarrados aí para poder fechar as respectivas provas. Nessa primeira etapa, nós vamos trabalhar com o estudo constitucional da Seguridade Social. O artigo 194 traz a composição e princípios chamados de objetivos da Seguridade Social. O artigo 195 da Constituição é a parte tributária, a parte de custeio, o fundamento da Lei 8212, a Lei de Custeio da Seguridade Social. Depois nós temos artigos setoriais da Saúde, 196-200, 201, Regime Geral, 202, Previdência Complementar Privada, e finalmente o 203 e 204, a parte assistencial. Essa parte de saúde e assistência social, pelo menos no viés constitucional, habitualmente faz parte dos programas de direito previdenciário. Quando cai regime geral, normalmente vem toda essa parte constitucional também da Seguridade Social brasileira, ok? E muitas questões assim já tem um peso grande, já tiram um percentual significativo de questões que você já resolve com esse texto constitucional da Seguridade Social. O nosso Sistema Nacional de Seguridade Social foi criado pela Constituição de 88. Então não existia Seguridade Social antes da Constituição. Existia Previdência? Existia. Existia Assistência Social? Existia. Tinha Saúde Pública? Existia. Mas um sistema nacional envolvendo essas três áreas de direito social foi uma inovação do texto constitucional originário em vigor desde 5 de outubro de 1988. A inspiração foi o ato New Deal, lá do presidente Roosevelt, década de 20 do século anterior, após o craque da Bolsa de Nova York, em 1919. Uma retomada econômica, foi criada naquela época a Seguridade Social estadunidense
mas lá com previdência e assistência social. A nossa é mais ampla, abarca também a saúde. Essa é a questão mais boba que ninguém pode errar. Colocar outros direitos sociais dentro da Seguridade Social. A exemplo do trabalho, do lazer e da cultura são importantes também, mas não faz parte da Seguridade Social. A casona Seguridade Social só tem 3 moradores: direitos previdenciários, direitos assistenciais e direitos da saúde. Nesse sentido, o caput do artigo 194 da Constituição nos dá a composição da Seguridade Social. A Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade, destinadas a assegurar os direitos relativos à saúde, previdência e à assistência social. Houve o envolvimento, aqui está poderes públicos, não é à toa. Temos ações da União, estados, DF e municípios na efetivação de direitos fundamentais sociais à Seguridade Social. Conforme veremos, e aqui é só um exemplo, a saúde pública é organizada no SUS, Sistema Único de Saúde, com a participação da União, estados, DF e municípios. A assistência social, conforme a Lei 8742 de 93, a LOAS, Lei Orgânica de Assistência Social, é organizada pelo SUAS, Sistema Único de Assistência Social, que envolve igualmente União, Estados, DF e municípios. E até na Previdência, temos a atuação de Estados e municípios com um regime próprio, que é a Previdência Básica para servidores ocupantes de cargo de provimento efetivo. Logo, temos ações de execução da Seguridade Social no âmbito de todos os entes federativos. E essa atuação ela não é exclusiva. Os poderes públicos, ou seja, as entidades políticas e administrativas decorrentes, como o INSS, que é uma autarquia federal, que vem gerenciar benefícios e serviços do regime geral, ele não consegue dar conta sozinho. É por isso que a Constituição fala um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos e da sociedade. A diferença é que, para os poderes públicos, há uma determinação constitucional de efetivar ações de seguridade social nos termos da lei. Já a sociedade atua de modo mais pela moral e não pela obrigação jurídica. Não há uma obrigação jurídica para que nós efetivemos direitos à saúde, previdência, assistência social em favor de terceiros, não. Isso é feito normalmente por uma questão moral da sociedade se organizar e entender que no campo privado ela deve colaborar. Por exemplo, entidades filantrópicas que cuidam de idosos pobres gratuitamente. É uma entidade privada colaborando com a assistência social brasileira. Outro exemplo, um hospital privado que convenia e passa a atender pela saúde pública pelo SUS. Ou mesmo uma entidade de previdência privada, atuando na previdência, também é um exemplo. Então a ação do poder público, ou melhor, dos poderes públicos, é uma determinação constitucional. Estado de bem-estar social. E os particulares, pessoas naturais e jurídicas, ajudam por uma questão mais moral, na sua consciência social da necessidade de colaborar, evidentemente, quem puder colaborar. Aqui, nós vamos fazer uma classificação conforme o critério da contributividade ou não contributividade dos componentes da Seguridade Social, que é fundamental. As aulas subsequentes, por exemplo, dependem dessa compreensão. Como é que a gente classifica a Seguridade Social? A Previdência ela é contributiva. A assistência social e a saúde pública são não contributivas. A Previdência não protege toda a população brasileira, não. Protege o segurado e o seu dependente. O segurado ele paga a contribuição previdenciária. Evidentemente que tem casos que são presumidos por lei. Ou seja, nem toda a população brasileira hoje está protegida pela Previdência. Estimo que 210 milhões de habitantes, aproximadamente, cerca de 120, 130 milhões, são segurados ou dependentes dos segurados. Por isso que a expressão segurado é uma expressão da Previdência, contrato de seguro. Só que aqui é um seguro legal, não é contratual. Porque se paga efetivo presumidamente uma contribuição para ter direito à proteção previdenciária para si e para o seu dependente.
Então, a Previdência brasileira é marcada pelo princípio da contributividade. Veremos em breve, artigo 201, o regime geral de Previdência Social é contributivo e de filiação obrigatória. É o nosso modelo de Previdência, que é o modelo alemão, que vamos detalhar na aula de evolução histórica. Ou seja, ela não protege toda a população brasileira por exigir efetiva, presumidamente, contribuição do segurado. Já a assistência social e saúde pública são gratuitas ou chamadas também não contributivas. Não existe exigência de contribuição para a saúde pública do beneficiário. Existia antes da Constituição, que era a contribuição do INAMPS. Esse modelo foi alterado, a Constituição foi alterada, saúde pública, artigo 196, veremos, direito de todos, dever do Estado. Ninguém paga uma contribuição específica para o Estado brasileiro para ter atendimento gratuito na saúde pública. E a assistência social, artigo 203, a assistência social, que é para amparar pobres, no mínimo existencial, será prestada a quem dela necessitar, independentemente, pagamento, contribuição à Seguridade Social. A pessoa tem um Bolsa Família, a pessoa tem um BPC LOAS, que é o salário mínimo gratuito do idoso deficiente, ele não contribuiu para isso. Então é por isso que não se fala em segurado da assistência social ou segurado da saúde pública. São áreas gratuitas custeadas com as contribuições em geral. Já a Previdência é custeada pelo tributo específico, a chamada contribuição previdenciária. Por ser contributiva, a Previdência normalmente tem regras diferenciadas, porque o beneficiário segurado pagou contribuição previdenciária. E aí, ao longo do curso, principalmente a partir da próxima aula, que eu vou falar dos princípios informadores da Seguridade Social, senhores, eu vou dizer, na Previdência é assim, porque pagou contribuição. Tem uma regra mais favorável do que a assistência social. E a saúde pública, que são gratuitas, ninguém pagou contribuição. A exemplo do princípio da irredutibilidade do valor dos benefícios, a gente vai fazer essa distinção e a faremos ao longo do curso. Então, dentro do sistema da Seguridade Social, podemos reparti-lo, conforme a contributividade ou não, em dois subsistemas. Contributivo, formado apenas pela Previdência Social, e não contributivo, com dois moradores, saúde pública e assistência social. Ok, pessoal? Foi apenas uma aula de apresentação do módulo 2023 do regime geral. Seguiremos agora nas próximas aulas com o estudo dos princípios informadores da Seguridade Social. Um forte abraço para vocês, sejam bem-vindos e até lá.